Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? As criancinhas que vão para a sala com a tia Bruna, pode estar vindo aqui para frente, para nós orarmos por eles. Valentina, vem, Valentina. Estenda suas mãos para cá, irmãos, para esses pequenos, vamos orar por eles. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós clamamos, pedimos a Ti, Pai. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre eles, guardando, livrando de todo mal, de todo empecilho, Pai. Pai, que eles sejam, Pai, direcionados pela palavra do Senhor, orientado pela palavra do Senhor, de acordo com a idade de cada um deles, Pai. Nós pedimos ao Senhor que as bênçãos do Senhor estejam sobre ele, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a professora, Pai. A irmã Bruna que vai estar ali, Pai, cuidando dessas crianças. Nós pedimos que a mão do Senhor esteja sobre todos, guardando e protegendo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, abram comigo suas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, ó papai. Quando a gente fala de Neemias, né, já a impressão que já vamos falar sobre cativeiro babilônico, né? Alguma coisa nesse sentido. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acha lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os irmãos podem se assentar glorificando em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma palavra, né, interessante. Quando nós lemos, né, sobre Neemias, a gente já lembra, né, que Neemias foi um profeta que provavelmente ele nasceu ali no cativeiro. Mas nós vemos que a palavra do Senhor ela traz para nós várias referências de vários profetas que profetizaram sobre este cativeiro, né? Nós temos ali Jeremias, Isaías, Daniel, os três. Foi um dos principais. Jeremias profetizou que aquele cativeiro onde Neemias estava, ele duraria cerca de 70 anos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque eu estou falando em tempo, em anos, em quantidade de anos. Isso vai trazer o despertamento para nós, né, a respeito de que, às vezes, nós queremos as coisas para ontem, mas com Deus não é assim. Então, que a gente possa entender, né? Como eu falei, Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. Já Isaías, ele profetizou cerca de 100 anos, aliás, 150 anos antes que ele nascesse, que Círio seria o libertador do cativeiro. Ou seja, 150 anos antes. E Daniel, com as suas profecias, ele nos fez entender que aquele retorno aconteceria. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, e nós lemos e nós meditamos com relação a tempo, nós vemos que o tempo de Deus é um pouco diferente do nosso tempo, né? Quando aquelas pessoas foram libertadas ali do cativeiro, a primeira leva de pessoas que saiu de lá saiu com Zorobabel. Zorobabel saiu de lá do cativeiro, não vou ficar citando anos, porque é antes de Cristo,
faz uma certa confusão. Mas Zorobabel saiu do cativeiro com a intenção e com a função de reconstruir o templo. Ele saiu de lá com essa função do cativeiro e voltou para Jerusalém. Após 70 anos ou mais, Esdras voltou com outra leva de pessoas para ensinar a lei, ou seja, Zorobabel teve aproximadamente 70 a 78 anos para reconstruir o templo que tinha sido destruído pela Babilônia, e já Esdras foi para lá para ensinar a lei, 70 anos depois. Depois que Esdras foi para Jerusalém, alguém voltou na Babilônia e, conversando com Neemias, contou para Neemias como que estava Israel, como que estava ali a cidade, como que estavam as pessoas que sobreviveram, que não nem todos foram levados para o cativeiro. E ele sentou, chorou, jejuou e falou com Deus. E 15 anos aproximadamente depois de Neemias, depois de Esdras, foi que Neemias voltou. Ou seja, entre a primeira turma que voltou até Esdras, até Neemias voltar para o cativeiro, foram em torno de 90 anos. 90 anos construindo o templo, 90 anos, né, depois mais um tempo, ensinando novamente a lei do Senhor para aquelas pessoas, e me chega lá Neemias para reconstruir os muros. Reconstruir os muros. E eu acho engraçado, interessante, né, a forma como Deus trabalha, porque Deus, ele avisou muitas vezes, não foi uma, foi muitas vezes, através de vários profetas, que ele ia cobrar do povo judeu uma fatura. O povo judeu, ele começou a ser desobediente, principalmente no ano sabático e no jubileu. Se nós entendermos, quando nós lemos a Bíblia, o ano sabático fala que o povo de Israel, ele tinha que plantar 6 anos a terra e descansar o sétimo. O sétimo significa o ano sabático. E ele estava igual nós hoje em dia, plantando 2, 3 safras e não estava preocupado com a lei de Deus, com a ordem de Deus. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. Ali também fala do jubileu. O jubileu é todo de 50 em 50 anos. Tinha que as dívidas ser perdoadas, os escravos ser libertos. Eles não estavam fazendo isso. Ou seja, a desobediência daquele povo estava tamanha. Aí quando nós olhamos, mas por que 70 anos de cativeiro? Foram um tempo que eles ficou sem cumprir o sabato, que era o ano sabático, todos, né, no 7º ano descansar. Aí nós vamos ver que Deus trabalha com tempo, com cronologia, e Deus exige de nós obediência. E às vezes nós faltamos com essa obediência diante de Deus, né? Às vezes nós não entendemos, né, que tudo acontece em nossa volta no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes nós achamos, nossa, mas foi rápido isso, né? Foi, pode ter sido rápido, mas esse rápido foi o tempo de Deus. Ah, mas demorou demais, eu já estava quase que desesperado. Esse demorou demais também é o tempo de Deus. E nós, né, principalmente nessa geração nossa, né, geração que liga ali, passa lá e já pega a pizza, pega o sanduíche, a geração fast food, que é 10 minutos, tá tudo pronto. Nós queremos as coisas também para ontem. Nós queremos que as coisas se movam ao nosso favor. É tipo assim, mas eu queria ter para agora, né? Eu não estou tendo paciência, mas Deus não trabalha dessa forma, né? Aí nós olhamos que Deus pega Neemias, 70 e tantos anos depois, e manda ele para ele reconstruir muros, reconstruir. Aí eu quero falar conosco, né, comigo e com a igreja a respeito de reconstrução. Porque às vezes nós temos uma dificuldade, né, que eu acho interessante construir ou começar. Reconstruir ou recomeçar eu já acho difícil. E são coisas totalmente diferentes. Só que às vezes nós não prestamos atenção nisso, né? Sim, são semelhantes, mas com significados bem diferentes.
E nessa noite eu quero, através desse texto, trazer para nós, né, algumas situações com relação a começar e a recomeçar. Porque às vezes nós abandonamos coisas em nossas vidas, às vezes nós corremos o risco de abandonar até a nossa fé para não recomeçar. Porque recomeçar dá certo o trabalho. Recomeçar não é tão fácil, né? Porque eu acho interessante que às vezes, né, antes de eu vir para a igreja ministrar, eu oro, eu falo com o Senhor, eu leio a palavra durante a semana, que eu só ministro geralmente o domingo e a quarta eu estudo o Bíblia, então eu fico ali, o Senhor vai trabalhando em mim. Ele traz algumas coisas no sentido do que eu vou ministrar para a minha pessoa, né? E eu fiquei pensando tanto que começar é bem diferente de recomeçar. Por exemplo, quando a gente vai começar qualquer coisa, é cheio de motivação, né? Se você compra um lote e fala assim, eu vou fazer uma casa aqui, eu vou fazer um cômodo assim, eu vou fazer isso, você já faz aquele desenho, já cria aquilo na sua mente, que é uma maravilha. Mas se você pegar uma tapera, você compra uma casa velha, caindo em uns pedaços, e fala, rapaz, eu vou recomeçar essa casa. Aí você olha ela, você quer aproveitar alguma coisa ali, mas você não sabe nem por onde começar. Então, pra você entender que recomeçar dá trabalho. Recomeçar, você tem que fazer uma limpeza. Recomeçar, você tem que fazer algo diferente. Eu acho interessante, né, que o começo ele é cheio de motivação. Que muitas vezes, quando a gente nos convertemos a Cristo, né? Nossa, que maravilha! Aquele primeiro amor. A gente chega na igreja, todo mundo abraça, a gente beija, e todo mundo é irmão, e é uma maravilha, né? Aí com o tempo, não é Cristo, né? Somos nós. Às vezes um começa a machucar o outro, faz alguma situação, aí a gente começa a se sentir tipo assim, rapaz, mas achava que a igreja era diferente, né? Achava que a igreja não tinha isso. Achava que a igreja era, tipo assim, já era um pedacinho do céu. Não tem como, irmãos, né? A igreja ser um pedacinho do céu, porque a igreja é feita de homens. E nós, como homens, né, nós ainda somos pecadores. Nós estamos aqui lutando para consertar. Então, quando nós viemos para a igreja, que nós começamos aquele primeiro amor, é uma maravilha. A gente sente que, tipo assim, está no céu, né? Quando o jovem começa a trabalhar, recebe o primeiro salário e fala, rapaz, eu tô rico, né? Ele não lembra que aquilo é todo mês que ele vai receber, mas todo mês agora tem conta. Mas aquela primeira, fala, rapaz, eu nunca tinha pego tanto dinheiro. Meu primeiro cartão de crédito, nossa, que maravilha. Eu não sabia, né, que cartão de crédito você pegava, mas todo mês você tinha que pagar, né? Entendeu? Achei que era só pegar o cartão e gastar. Então, assim, isso é o quê? Começo. É o começo da nossa vida. Nós achamos interessante. O meu primeiro carro, ô glória, meu primeiro carro foi uma Brasília. Eu lavava ele por dentro. Hoje eu não lavo carro nem por fora, irmão. Eu lavava por dentro, irmão. Lavava, não é limpava, não, lavava. É uma Brasilhona. Hoje eu não lavo o carro por fora. Pra você ver assim, começo e o recomeço. A gente vai mudando, né? Primeiro filho. Aí quando já é terceiro, quarto, você fala, ih, rapaz, agora o negócio é baixar mesmo, né? A despesa tá aumentando. Isso tudo é começo, irmão. Vai prestando atenção. Minha primeira viagem à praia. Cheguei lá, eu fiquei quase umas 3 horas assim, ó. Queimou tudinho, entendeu? Só, igual bobo, só olhando o mar, nunca tinha visto, né? Via só na televisão. Então é a primeira vez. Aí a segunda, a terceira vez eu já cheguei, já levei barraca, já fiquei escondido, né? Então assim, já é diferente, mas tudo que é a primeira vez, quando você começa, é uma maravilha. Sabe por quê? Porque a primeira vez não tem cicatriz, não tem dor. A primeira vez é tudo novo, é tudo novidade. Então assim, é uma maravilha, né? Mas vamos deixar o começo, vamos partir para o recomeço, porque a maioria de nós está precisando de recomeço. A maioria de nós precisa de um renovo, uma reforma, né? Mudar as atitudes. Então, assim, quando a gente fala de recomeço, a primeira coisa que a gente traz à mente é que algo morreu, algo acabou, algo se perdeu, algo foi destruído, e a gente tem que recomeçar. E o recomeço, a gente só recomeça porque algo não deu certo. Algo deu errado e agora eu tenho que começar. Eu tenho que fazer essa opção, né? Por quê? Porque geralmente, às vezes, a gente tá com aquele sonho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
o sonho é frustrado, né? Eu vou trocar de carro, e chega e fala, ô esposa, eu vou trocar de carro. Não, não tem jeito não. Ixi, então assim, já frustrou seu sonho, né? E você vai sonhando. Para algumas pessoas, quando se acaba um relacionamento, é uma decepção muito grande. Quando se tem uma morte financeira, né? Quando você deve mais do que os seus proventos, você começa a passar por uma situação que você não consegue mais retornar, e até nós chegarmos à própria morte física. Ela nos traz dificuldades, elas traz algo sobre nós que às vezes nos cansa, mas às vezes nós não conseguimos mensurar quando a gente não passou por essa situação. Mas assim, só para florear, para a gente entender, imagina uma pessoa que vai entrar numa piscina de uns 2 metros de fundura. Você quer que ele entre nessa piscina, mas ele já afogou, entendeu? Ele já passou por uma situação difícil na água. Aí você quer que ele entre na piscina dessa, ele não vai entrar. Por quê? Ele não quer esse recomeço para ele, porque ele sofreu. Às vezes nós temos essas dificuldades. Então, assim, você entrar na piscina, tomar banho, nadar, é uma maravilha. Mas você recomeçar, você fazer aquilo depois de você ter sofrido, já se torna difícil. Se torna algo que não entra na sua cabeça. A gente aqui não passa isso, mas eu vejo muito e já vi, assim, eu compadeço da dor. Aquelas pessoas que moram em regiões de alagamento, a pessoa passa por uma enchente, aí depois de um treinamento eles limpam a casa, como foi no Rio Grande do Sul agora há pouco tempo, limpa a casa, compra os móveis, tudo novo, aí o céu tampa para chover. Meu Senhor, e vem de novo. Então assim, pessoas feridas, pessoas que já foi machucada. E eu acho interessante, né, que às vezes a gente não tem como mensurar o recomeço para nós, porque nós não pensamos muito em recomeçar. Nós não pensamos em abandonar aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu. Nós, às vezes, não queremos deixar aquela ferida cicatrizar. Nós mesmos, às vezes, toda hora passa a mão ali, sabe assim, acha que está coçando, mas para manter aquela ferida aberta, de ficar tocando naquele mesmo assunto, de falar daquele mesmo problema, de reclamar daquela mesma coisa. Às vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque nós não queremos passar por mais um sofrimento. Eu acho interessante que, quando nós lemos na Bíblia, a gente vemos que o começo do homem foi num paraíso, né? Adão e Eva, quando Deus criou Adão, começou no paraíso. Mas o nosso recomeço, para que nós tivéssemos hoje vida em Cristo Jesus, esse recomeço foi numa cruz. Por ser numa cruz, nós já entendemos que o recomeço não é fácil. Jesus não chegou aqui, estralou o dedo e falou, está tudo resolvido, não. E aí quando nós olhamos para Neemias, né, essa forma como ele retornou, a forma como ele se colocou diante de Deus, a forma como ele chorou, a forma como ele buscou em Deus recurso, força, sabedoria, direção para que ele pudesse fazer aquilo que Deus estava capacitando ele ou determinando que ele fosse fazer. A gente vem para cá e entenda assim, eu não sei hoje qual tipo de situação, aonde é que alguns dos irmãos aqui pode ter que recomeçar. Mas eu sei que os judeus, eles tiveram que recomeçar devido à desobediência. Por causa da desobediência deles, eles teve, né, o templo deles destruído, a cidade destruída, eles ficou no cativeiro 70 anos. E você? O que é que você tem que reconstruir na sua vida? O que é que está destruído? O que é que está começando a destruir? O que está começando a se perder na sua vida? Como é que eu vou saber, pastor, o que está se perdendo na minha vida? Eu não estou conseguindo enxergar um palmo à frente do meu nariz, está tudo escuro, tudo tenebroso. Eu não estou dando conta de ver. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer como Neemias fez. Se você quer recomeçar, você tem que sentar, você tem que chorar, você tem que lamentar, você tem que jejuar, você tem que orar, falar com Deus. Aí depois você levanta e anda.
Mas primeiro você tem que se colocar na posição, porque quando nós lemos aqui, nós vimos que os muros estavam caídos no chão, as portas estavam queimadas, ali estava tudo sem proteção. E muitas das vezes nós estamos dessa forma. A nossa vida está assim virada de perna para o ar, que a gente não consegue achar saída. A gente olha para todo lado, só vê paredes. Está tudo fechado, tudo bloqueado. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender, né? Então, assim, a primeira coisa que Neemias fez, quando a gente olha aqui, ele chegou lá, após ele orar, falar com Deus, ele retornou para Jerusalém, e chegou lá e saiu à noite. E foi olhar o que é que tinha sido destruído nos muros para que ele pudesse reconstruir. Esse buscar aonde que está errado, aonde que eu errei, isso tem que ser feito por nós. Porque às vezes nós temos dificuldade, né, de olhar para dentro de nós e olhar os nossos defeitos. A pastora não sabia o que eu queria ministrar, mas quase que ela fala aqui, né? Agora que ela falou que nós todos, cada um, às vezes faz alguma coisa aí, porque nós não somos perfeitos. Mas o ponto que nós, às vezes, somos mais imperfeitos é que eu consigo ver um erro quase que em cada um dos irmãos. Assim, nós, como ser humano, é assim. O meu vizinho faz assim, meu irmão faz isso, meu filho faz isso, minha esposa faz aquilo. Mas eu não consigo olhar para dentro de mim. Eu não consigo sentar no sofá e começar a meditar, tipo assim, aquele dia que eu discuti, aquele dia que eu estressei, que eu fui grosso, arrogante. Por que que foi? O que que me levou a fazer aquilo? O erro é naquela outra pessoa ou é em mim? Porque nós temos essa mania, irmãos, nós como cristãos, mesmo como cristão, falando eu sou servo do Senhor, eu sou salvo, nós temos essa mania. A gente pergunta assim, mas quem mexeu no queijo? Foi fulano. Aí olha, você, o queijo está aqui escorrendo na boca, sujou a barba, você não foi fulano. Nós temos mania de acusar, de apontar, assim, ó, mas não olhamos para dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós, nós temos que ver o nosso erro, onde foi que eu errei. Eu tenho que ter esse autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que se alguém chegar e ficar pisando demais no meu pé ali, eu vou explodir. Então, quando a pessoa chegou que encostou no meu pé, eu dou um passo para trás. Eu não tenho que esperar, eu tenho que me conhecer. Eu não posso deixar eu chegar àquele ponto que eu vou ofender, que eu vou agredir verbalmente uma pessoa. Isso é o quê? Autoconhecimento. E nós temos que desenvolver isso em nós. E nós temos essa dificuldade, né? Por quê? Por causa da decadência, né, que o pecado criou em nós, as ilegalidades que nós carregamos em nós ainda, a nossa vida, às vezes, com desobediência, em seguir a palavra. Porque, assim, às vezes nós lemos ali até alguma coisinha da palavra em casa, mas só lê. Só lê. Às vezes a gente não medita, não busca conhecer, saber o porquê que Deus falou aquilo ali, o porquê que Jesus falou, porquê que o profeta falou. Como que eu vou aplicar isso à minha vida? Nós não podemos ter essa dificuldade, nós temos que buscar esse conhecimento, porque isso traz sobre nós uma cegueira. Ó, vocês viram como é que eu estou perturbadinho, irmão? Ó, uma cegueira, uma surdez, mas traz cegueira, traz surdez, principalmente espiritual. Nós temos que entender que às vezes traz uma desinteligência sobre nós. O que é desinteligência? Que a gente vai falar assim, fulano é burro. Não, você está desinteligente, as coisas erradas estão acontecendo na sua frente, as coisas erradas às vezes estão na sua mão, e você não está vendo, você não está se corrigindo, você não está se policiando. Por quê? Porque você não se conhece. Você está afundando, você está caminhando, né? Como a pastora está comigo, mas eu falo assim mesmo. Às vezes tem pessoa que está nadando dentro de uma fossa e acha que está numa piscina de água limpinha. Desculpa a expressão, mas tem irmãos que às vezes estão numa merda e acha que está tudo bom. Ele não abre o olho, ele não enxerga, ele não consegue ver. Por quê? Porque ele foi cego. Ele foi surdo pelo inimigo. O inimigo deu algo ali que está agradando ele, por ele não se conhecer, ele continua fazendo isso. Isso é o quê? Isso é desinteligência. A pessoa se torna preguiçosa, a pessoa se torna arrogante. Por não conhecer a si mesmo. Nós temos que nos conhecer, irmãos.
Nós temos que saber o que é que influencia-nos a errar. Eu tenho que entender que se eu ficar ali sentado, não tem nada a ver, mas se eu ficar ali sentado em frente à televisão, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou pecar. Assista televisão. Se eu pegar o celular ali, o celular for me levar, sabe? Levar para o jogo, levar para pornografia, não mexe nesse celular, larga para lá. Se toda vez que eu vou conversar com a minha esposa, ou com minha esposa ou com o marido, é grosseria, ora primeiro, fala com Deus, pede direção a Deus, irmãos. Fala com Deus. Às vezes nós falamos com Deus só na necessidade, quando as coisas assim, tá derramando tudinho, você fala, agora não tem jeito não, agora tem que falar com Deus. Não, irmão. A gente fala com Deus ao que está almoçando, sabe, aquela comida gostosa. A gente fala com Deus ao que vai tomar banho, a gente fala com Deus ao que está deitando. A gente fala com Deus ao que está namorando. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que nos colocar diante de Deus, irmãos. A nossa vida é guiada, é direcionada por Ele. Como que eu não vou falar com Ele? Como que eu não vou pedir a Ele sabedoria, direcionamento? Aí eu vou ficando o quê? Preguiçoso, arrogante, surdo, cego. E não me conheço. Isso vai trazendo sobre nós um prejuízo enorme. Neemias foi chamado para reconstruir. Mas o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi uma avaliação. Como eu falei, chegou lá e olhou. Olha, o negócio aqui está difícil, tem que fazer assim, assim, assado. Nós fazemos avaliação do nosso dia? Algum dos irmãos, se não faz, estou orientando a fazer. Senta de tarde, ao que você terminar o serviço, chegar do trabalho, aquele prazo que nós todos passamos no celular, meia hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, divide. Tira um pedacinho desse tempo do celular e busca se conhecer. O que eu fiz hoje? Como que foi meu dia? Meu dia foi produtivo? O que eu fiz ali no meu local de trabalho agradou o Senhor? Eu fui uma testemunha de Cristo ali? Ou eu envergonhei o nome do Senhor ali com aquela atitude, com aquela grosseria? Quando eu não tive paciência? Quando o patrão virou as costas, eu sentei, defraudei ele. Será que eu fiz isso? Eu tenho que trazer isso à minha mente, irmão. Nós temos que todo dia, buscar como que foi o nosso dia. Isso chama autoconhecimento. Você vai passar a se conhecer. Você vai trazer na sua mente como foi seu dia, o que você fez de proveito. Porque alguns de nós, irmão, nós moramos, às vezes, dentro da mesma casa, e nós conversamos com o filho, com a esposa, pelo celular. A gente, às vezes, não olha mais no olho. Se, às vezes, como eu estou falando aqui, às vezes nós temos dificuldade em olhar para dentro de nós e ver os nossos erros, como que a gente vai conseguir conhecer a nossa companheira, o nosso filho? Conhecer, não estou falando de pôr defeito, não. Conhecer. Saber mesmo quem é seu filho, quem é sua esposa, quem é seu marido. Como que eu vou saber se eu não tenho tempo para olhar para dentro de mim? Se eu não tenho essa direção, se eu não tenho esse conhecimento. Quando Neemias chegou lá, ele olhou e falou assim, onde é que foi que nós erramos, hein? O que foi que nós fez de errado? Porque não adianta, irmão, eu recomeçar. Não adianta. Eu discuti com a minha esposa, brigar e sai pra rua, e emburro, e fica aí 3, 4 dias, chego lá, me perdoa. Perdoar de quê? Eu acho que eu não fiz nada, eu quero só que me perdoe. Não, pede perdão não. Não houve transformação, não houve mudança. O perdão é significado de arrependimento. Arrependimento significa que eu não vou fazer mais. Eu não sei nem o que eu fiz. Eu não sei o porquê que eu fiz. O que adianta? Não adianta. Se eu não me conhecer, se eu não buscar dentro de mim, corrigir os meus erros. Os erros, irmão, eu tenho erro. Só que todo dia eu tento me corrigir. A pastora fala que ela fica esmurrando nela, eu esmurro eu também. Entendeu? Tem hora que minha vontade é de, sabe assim, voltar ao que eu era. Fazer, se eu pudesse pegar aquele pedaço de pau e resolver essa situação agora, viu? Já resolvi muitas. Hoje eu não posso mais. Hoje eu sou um homem de Deus. Hoje eu sou servo do Senhor. Hoje eu choro na presença de Deus. Falo, Senhor, me acalma, Senhor. Me dá paciência, Senhor.
Reforça a minha estrutura, Pai, para que eu possa conseguir caminhar do jeito que o Senhor quer que eu caminhe. Senhor, por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Onde é que está o meu erro? Senhor, me mostra, eu quero ver. Irmão, se a situação começa... Minha vida é assim, ó. Se fizer assim, começar a ficar justo, eu já falo, onde é que eu errei? O que eu estou fazendo? Eu tenho essa preocupação comigo. Eu tenho em mim que se as coisas começarem a dificultar, eu estou fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Deus. E nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que buscar esse conhecimento, porque assim, não é porque está dando errado na minha casa que a culpa é do meu filho, da minha esposa. Não, não é deles, não. A culpa é nossa. Nós temos que buscar saber o que está acontecendo. E isso nós só vamos saber através do autoconhecimento. Mas eu não tenho como ter autoconhecimento, né? Porque eu não tenho tempo para mim. Geralmente eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para ouvir um louvor. Como que eu vou me acalmar se eu não consigo falar com Deus? Como? Como que eu vou me acalmar se eu não me conheço? Eu já consegui, irmãos, baixar minha pressão, sozinho, sem tomar nada. Devido a um nervosismo, eu ia fazer um teste, a pressão subiu. O cara falou para mim, desce da esteira, não tem como eu fazer seu teste, não, você vai passar mal. Porque não, só pode prosseguir com o teste aí, que vai dar certo, em nome de Jesus. E foi, essa pressão está caindo. Caiu, voltou 12/8, normal. Autocontrole. Eu foquei o meu pensamento no Pai, falei, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso desse resultado. E o Senhor tem condição de acalmar minha mente. E eu fui, comecei a falar com Deus, minha mente fluiu, baixou. Isso é o quê? Autoconhecimento, autocontrole. Vocês acham que de vez em quando eu não quero dar um berro dentro de casa e gritar para um quarteirão inteiro escutar? Eu quero. Eu quero, tem hora que dá vontade. Mas eu não posso. Só dá vontade. Já pensou, irmão Cristiano, passando lá com aquele gol que não tem mais, fazendo aquela barulheira lá, eu pular lá na frente dele? Os vizinhos falavam, mas esse aí que é o pastor? Não podemos. Nós temos que nos conhecer. E às vezes nós não entendemos, né? Por que é tão importante eu me conhecer? Porque às vezes nós não nos conhecemos, irmão, então nós não passamos por esse processo de Neemias. Eu acho interessante, ó, o processo dele. Qual foi o sintoma de Neemias na hora que ele ouviu a notícia? Luto. O que é luto, né? Ele chorou. Geralmente nós choramos por luto. Quando a gente chora por luto, é chorar por algo que nós perdemos ou algo que deu errado. A gente não quer que aquilo aconteça. Você tem chorado quando as coisas não dão certo na sua vida? Ou você tem só esbravejado, xingado? Como que você tem, né, se portado diante das dificuldades que tem aparecido para você? Como que você tem se colocado diante dessa situação? Vocês viram que Neemias orou e pediu perdão pela nação de Israel? Você pede perdão por você e pela sua família quando você está orando? Você se coloca diante de Deus como profeta? Você se coloca diante de Deus como sacerdote, como auxiliadora? Pede perdão pela sua família? Você simplesmente está levando com a barriga, né? Eu tenho barriga para levar, tem irmãos que não tem, mas tipo assim, você está só levando a situação. Porque se for, irmão, está errado. Nós temos que nos colocar diante de Deus mesmo, com uma postura, né? Uma postura de que eu sou produtivo, eu posso resolver, eu posso fazer. E às vezes nós não estamos nos colocando dessa forma, nós estamos querendo convencer Deus. Nós não convencemos Deus, nós oramos, nós falamos com Deus. E a nossa situação, às vezes, não muda por causa disso. Eu não me conheço, por eu não me conhecer, eu não sei nem como que eu chego no meu Pai. Neemias, ele sentou, chorou, jejuou. Aí depois ele começou a falar com Deus. Ele começou a orar. Ele começou, né, a se entregar. Aí alguns de nós ficamos inertes. Vou esperar, a providência deve chegar em qualquer hora. Cuidado pra você não criar raiz aí esperando a providência chegar. Quem nos ajuda, o primeiro a nos ajudar somos nós mesmos, irmão. Sabe como que nós nos ajudamos? Buscando socorro.
busca socorro em Deus, ou então busca socorro em quem pode te ajudar. E às vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos lá inerte. Nós vemos que Neemias, ele foi lá buscar socorro, ele foi tentar, né, fazer a parte dele. Só que às vezes nós não, nós continuamos fazendo as coisas erradas, nós continuamos fazendo da mesma forma, por quê? Porque a gente não busca conhecer. O conhecimento ele te liberta, irmão. Quando você sabe a área que o inimigo está tentando atuar na sua vida, a área que o inimigo está vendo que você tem uma fragilidade, que nós temos fragilidades, irmãos. Nós temos situações que nós, às vezes, assim, nós somos levados pelo inimigo. Quando eu falo levados pelo inimigo, eu não estou falando de ninguém endemoniado, não, irmãos. Eu estou falando daquele, sabe aquele desenho que tem um anjinho de um lado e o capetinha do outro? Aí o capetinha fala assim, rapaz, você merece cair 2, 3 horas no celular, rapaz, você trabalhou, você é tranquilo. Aí o anjinho fala para você do outro lado, rapaz, vai fazer alguma coisa que te edifica. Lê pelo menos um versículo bíblico. Não, mexe com isso não, vai fazer isso. E geralmente, essas falas que vêm na nossa mente, no nosso coração, não nos confrontam. Por quê? Porque nós sempre escolhemos, né, a parte mais fácil. E recomeçar não é uma parte fácil. Recomeçar é colocar um ponto final nos nossos erros, colocar um ponto final naquela situação que está nos afligindo, colocar um ponto final naquilo que está tentando nos tirar da presença de Deus. E nós não temos, parece que vontade, parece que nós achamos que, não, eu vou resolver isso uma hora, um dia. Não, irmãos, resolve isso hoje. Se você tem alguma situação em que você quer mudar, muda hoje. Não deixa para amanhã, não. A palavra de Deus fala assim, ó, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você está fazendo da sua vida? Se você deitar para dormir hoje, amanhã, né? Eu deitar para dormir hoje, amanhã você está indo lá, né? Me sepultar? Será para onde eu vou com as minhas atitudes? Porque eu estou sempre protelando. Não, depois eu resolvo essa situação. Não, depois eu mudo esse negócio. Não, depois eu peço perdão. Não, depois eu vou ter um diálogo com meu filho. Eu vou. Como assim? Depois? Isso era para ontem. E nós estamos procrastinando, deixando para depois. Às vezes nós não conseguimos ter um relacionamento de respeito, porque nós não honramos. Honra significa respeito. Nós não respeitamos. E quando nós nos respeitamos, nós não somos respeitados. Aí nós não temos um bom relacionamento. Você quer mudar de vida? Faça. Até onde você der conta para mudar, que o resto Deus vai fazer por você. Deus vai entrar com providência na sua vida, Deus vai transformar. Neemias não tinha recurso nenhum para fazer aquilo lá, mas ele começou e foi Deus quem deu direção para ele. Neemias tinha que voltar com a meia dúzia de pessoas, a travessia lá, era uma travessia de 4 meses, uma travessia complicada para eles. O rei mandou o exército levar ele, mandou soldados. Por quê? Porque Deus direcionou, porque a mão de Deus estava sobre ele. E às vezes nós não pensamos dessa forma. Neemias, ele teve ousadia para reconstruir aquilo que foi colocado na mão dele. Você está tendo ousadia para recomeçar? Busca essa ousadia, irmão, ela está dentro de você. Ela está em você. Ou seja, como que eu busco essa ousadia? Exercite a sua fé. Fé, irmão. Exercitar a fé. Nós temos que, eu falo que a nossa mente, através da metanoia, nós não conseguimos deletar nada. Nós não conseguimos falar, vou apagar isso aqui da minha mente, esse probleminha que eu tive no passado, eu não quero ele mais. Ele não sai da sua mente assim, você deleta. Para você tirar alguma coisa da sua mente, você tem que colocar coisas novas. Coloque coisas novas na sua mente. Coloque a palavra de Deus, coloque louvores, coloque oração, fale com Deus. Debruce-se sobre a palavra de Deus, busca conhecer ao Deus que você serve. Para que isso entre na sua mente, que você possa ser transformado. O trabalho de mudança não é fácil, irmão. Não é fácil. Quando a gente vai abandonar qualquer situação, qualquer coisa, a gente sente. E sente.
Tem pessoas que por causa do vício da coca, se não beber coca, ele fica bravo, fica nervoso. Agora imagina outras coisas. Então, assim, o recomeço ele não é fácil, mas ele é possível. Paulo fala para nós em Romanos 5:3, a seguinte frase, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulação. Que às vezes nós falamos, pastor, mas está passando por tribulação. Uma tribulação produz perseverança. Perseverança. Se você esmurecer, se você, como diz, deitar com a carga, não dou conta. Não. Mas se você lutar, você vai ser perseverante, você vai vencer. Você vai ter força para vencer. Você vai mudar suas atitudes, você vai mudar a sua casa, você vai mudar o seu local de trabalho. Você pode isso. Você tem poder para isso. Basta você buscar em Deus. Porque às vezes nós não temos coragem de abrir a boca onde a gente trabalha, a gente não tem coragem de abrir a boca na vizinhança da gente. Falar do amor de Cristo. Às vezes nós temos essas dificuldades. Quando você começa a mudar de vida, independente, mudar a sua situação, reconstruir a sua vida, vai ter levantes, vai ter situações, mas Deus é com você. Deus é com você. Se Deus vê que você está fazendo a sua parte, o inimigo vai tentar contra você, mas Deus vai te levantar. Porque quem nos levanta é Deus, irmão. Quando você, colocasse, porque quando a gente vê que Neemias, quando ele falou, vou reconstruir, que ele começou a trabalhar, aí veio lá Sambalate, veio mais não sei o que, apareceu o povo com ciúme, que lá depois uma raposa vai passar lá e vai derrubar um muro. E não parou não, irmãos. A Bíblia nos fala que eles carregavam as pedras no ombro com uma mão e a espada na outra, pronto para a luta. Você está pronto para a luta? Você está pronto para a luta? Ou você está esperando que alguém faça para você? Neemias, nos ensina que o propósito, ele é possível. Ele é possível. Quando nós colocamos um propósito, ele é possível de ser realizado. Basta que nós pedimos auxílio. Basta nós falarmos com Deus. Basta nós nos colocarmos diante de Deus. Porque quem não cumpre as promessas, somos nós. Deus cumpre a dele. Se ele te prometeu e você está em obediência, ele vai fazer por você. Ele vai te conduzir. Você não vai ficar pelo caminho. A palavra de Deus, Neemias mais para frente, ele é convidado a ir para uma reunião. E ele manda um mensageiro fala para o Sambalate lá, para aquele povo lá, que eu não vou não, que eu estou fazendo uma grande obra. O que é uma grande obra para nós? A grande obra que nós fazemos é servir a Deus. Você está servindo a Deus? Você está fazendo uma grande obra? Ou você está vivendo para você? Ou você está priorizando a sua vida? Você está fazendo o que Deus te ordenou? Você está fazendo o que Deus te ordenou? Ou você está tirando o foco do que Deus ordenou e colocando em outros objetivos? Olha para dentro de você e veja. Porque quando Deus, irmãos, ele coloca algo em nossas mãos, ele nos dá força para sustentar aquilo que ele colocou em nossas mãos. Só que para isso nós temos que confiar no Pai. Às vezes uma das nossas maiores dificuldades é a confiança em Deus. Eu quero encerrar trazendo uma ilustração para os irmãos, rapidinha, que diz assim: tinha um menino de aproximadamente 5 anos dentro do avião, sentado, o avião decolou, já estava em voo cruzeiro, e a criança desenhava algo ali. O avião começou a entrar em turbulência, mas turbulência mesmo, uma tempestade, o avião balançando muito, e caiu máscara, o povo pondo máscara, aquele desespero dentro do avião, e eles olhavam para a criança estava desenhando, não mudou a feição nem nada. Aí a uma certa altura ali, o avião deu uma melhorada, alguém perguntou para esse jovem, essa criança ali de 5, 6 anos,
Você não tem medo? Ele falou, não. Você não ficou com medo? Ele falou, não. Mas por que você não ficou com medo? Meu pai é o piloto. Vocês entenderam? Que se o pai estiver conduzindo a sua vida, estiver pilotando a sua vida, você não precisa ter medo. Os seus medos vão se acabar. Porque às vezes nós temos medo, é porque nós queremos pegar com a nossa mão, e falar, não, eu vou levar lá, eu vou resolver, eu vou fazer. Nós não damos conta, irmão. Nós não damos conta. É Deus quem faz por nós, é Deus quem resolve por nós. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Irmão, se tiver alguma situação na sua vida, algo que está fora do prumo, está desajeitado, algo que está te afastando de Deus, memoriza isso agora. Traz isso no seu coração, traz isso na sua mente, assim, ó. Fala, Senhor, esse trem aqui, ó, tá aqui, ó. Tá atrapalhando eu viver na presença do Senhor, tá atrapalhando a minha comunhão dentro do meu lar, tá atrapalhando a minha comunhão no meu local de trabalho. Memoriza isso agora, pela última vez, para que você venha tirar isso da sua vida, para que você possa partir para um recomeço. Recomeço na sua vida financeira, recomeço na sua vida espiritual, recomeço na sua vida familiar, na vida conjugal. Que possa ter um recomeço, que possa ser guiado e direcionado por Deus. Curve sua cabeça, comece a falar agora com Deus em nome de Jesus, para que possa ser limpo, irmão. Agora ser expurgado, arrancado, desraigado, tirado de nós esses erros dos passados, essas coisas que têm tentado nos manter aprisionados, essas amarras que o inimigo tem tentado colocar em nós, que isso possa ser cortado, que nós possamos ser libertos para viver o melhor de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. A palavra do Senhor, Pai, a palavra de ordem hoje é recomeço, Pai. É nós recomeçarmos, Pai. É nós abandonarmos, Pai, aquilo que já foi destruído, aquilo que ainda permanece às vezes dentro de nós, ainda ficamos remoendo, Pai. Pai, que isso agora seja tirado de cada um de nós. Que isso seja arrancado, desraigado. Pai, a palavra do Senhor fala que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque eles vão explodir, porque o vinho vai fermentar. E às vezes nós estamos cheios de coisas do nosso passado, cheio de erros, cheio de defeitos, que nós queremos segurar em nós. Pai, agora nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, pedindo ao Senhor que o Senhor nos limpe, Pai. Tire de nós, Pai, esses empecilhos, Pai. Limpa o nosso coração, limpa o nosso interior, Pai. Pai, nós queremos ser vasos do Senhor, Pai. Vasos de honra, Pai. Vasos, Pai. Mas nós queremos que o Senhor nos limpe, Pai. Nos limpe por inteiro. Tire de nós, Pai, o que tem tentado nos afastar da presença do Senhor. Aquilo que tem tentado nos desvirtuar. Aquilo que tem nos acomodado, Pai. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de crente domingueiro, eu vou na igreja de domingo e tá bom, mas eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não tenho um momento com o Senhor, eu não tenho um período de oração, eu não tenho busca, eu não tenho consagração, Pai. Eu quero que isso seja mudado, eu quero que isso seja transformado em minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim, Pai. Eu quero que o Senhor tire de mim, Pai, tudo que tem tentado me tirar da presença do Senhor, tudo que tem tentado me fazer falhar como homem de Deus, como servo do Senhor, como pai, como marido, como profissional, Pai. Tira de dentro de mim, Senhor. Limpa, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Para que o Espírito Santo do Senhor venha transbordar em minha vida, Pai. Primeiro eu preciso ser limpo. Eu preciso ser purificado, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos purifica, Pai. Nos limpa, Pai. Nos limpa de dentro para fora, Pai. Pai, que nós não venhamos ser só essa casca, Pai, só essa roupa bonita, Pai, só esse rostinho bonito, esse cabelo bem penteado, Pai, mas que dentro está parecendo um sepulcro caiado, Pai. Pai, que nós possamos ser limpos por dentro, Pai. O nosso interior tem que ser purificado, tem que ser lavado, remido no sangue de Jesus.
Então limpa, Senhor, o teu povo, purifica, Pai, traz mudança, traz conserto, Pai, traz regeneração, traz novo nascimento, ó Pai. Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor, Pai, clamando, suplicando, Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, venha fazer um recomeço em nossas vidas, Pai. Que o nosso passado, os nossos erros não venham mais nos assombrar, Senhor. Que eles sejam cancelados, que eles sejam expulsos. Eu sei que o Senhor não lembra deles mais, mas eles ficam nos perseguindo, porque Ele está dentro da nossa mente, Ele está dentro do nosso coração, Ele está no nosso bolso. E mexe e vira, a gente está olhando, a gente está preocupado com Ele, a gente não consegue abandonar. Traz direção, papai, para que nós possamos abandonar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Traz sobre nós, Pai, o refrigério do Senhor, Pai. Vai descendo sobre nós, Pai, algo que nos purifica, algo que nos limpa, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, vai fazendo a obra do Senhor no meio do teu povo, Pai. Vai fazendo, Pai, vai limpando, Pai, vai transformando, Senhor. Vai limpando de dentro para fora, Senhor. Vai limpando, Senhor. Vai limpando, Pai. Vai tirando os empecilhos, Pai. Vai limpando, Senhor. Vai expurgando, Pai. Pai, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser purificados. Para que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar diante do Senhor. Para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado, traz sobre nós, Pai, o refrigério do Senhor, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque de pé, nós vamos orar para encerrar o culto em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa para ouvir a Tua santa e inerrante palavra, Papai. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, ser o nosso Deus e nos permitir ser servos do Senhor. Pai, nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua poderosa mão esteja sobre a vida de cada família aqui representada, cada lar aqui representado seja agora alcançado pelo Senhor, Papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja nos alcançando, Pai, aonde quer que eles estejam. Pai, é no Teu santo nome que nós clamamos e suplicamos, Pai. Guarda os Teus filhos, Pai, livra-os de todo mal, livra-os da influência negativa, Pai. Pai, a palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégia para colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te pedir que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém.